Olá, amigo telespectador e internauta da TV Arte HD Rede TV+, estamos chegando com mais um Esporte Mais, iniciando mais uma semana, e a gente traz no programa de hoje a definição dos finalistas da Copa do Brasil, a disputa acirrada do Campeonato Brasileiro, a expectativa para os jogos de meio de semana de Libertadores e Sul-Americana, e ainda notícias dos clubes menores e das cidades. Agora no Esporte Mais. Iniciamos mais uma edição agradecendo a sua companhia aqui na TV Arte HD Rede TV+, e em nossas redes sociais. Hoje transmitindo aí para várias cidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos destacar de imediato a rodada que definiu os finalistas da Copa do Brasil. Confira! Nós vamos começar essa edição do nosso Esporte Mais destacando um time que não é do Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro, porque o Galo ele será protagonista aí nessa semana de dois momentos decisivos aí do futebol nacional e internacional. Primeiro, nessa terça-feira, ele joga em Buenos Aires, lá na casa do River Plate, para garantir a sua vaga na final da Libertadores. Tem uma vantagem enorme, ganhou de 3-0 o primeiro jogo, e pelo pouco futebol que o River Plate tem apresentado, acho pouco provável que o Atlético não esteja na final da Libertadores, e também acho quase impossível que o adversário não seja o Botafogo. Mas falando ainda dessa semana, além de ter essa questão aí da Libertadores, o Atlético decide no domingo, inicia no domingo a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Pelo sorteio da CBF, o primeiro jogo será no Maracanã, domingo às 16 horas, dia 3 de novembro, e a decisão no outro domingo, dia 10, também às 16 horas. O final de semana também foi marcado por mais um capítulo na disputa acirrada pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético tiveram rodada diferente no Brasileirão nesse final de semana. Jogos acontecendo, a maior parte deles no sábado, e o Flamengo, como estamos vendo aí, goleou o Juventude pelo placar de 4-2. Um dos destaques foi Gabigol, né? Gabriel Barbosa voltando a marcar um gol depois de um jejum meio chato, né? Olha que o Juventude deu trabalho, chegou a empatar a partida, depois o Flamengo desencantou. Os gols do rubro-negro foram de Plata, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Michael, enquanto Edson Carioca e Gilberto marcaram pela equipe de Caxias do Sul. O Flamengo, aquela história, o Flamengo não tem priorizado o título brasileiro porque sabe que é difícil. A diferença hoje, com um jogo a menos para o Botafogo, é de 10 pontos e 7 para o Palmeiras. O Flamengo está na quarta colocação com 54. Lógico que não é impossível, mas para isso o Flamengo vai ter que ir ganhando seus compromissos e ir secando o Botafogo e Palmeiras que estão na frente. Mas o Flamengo mantém aí a sua expectativa, e uma semana em que vai ser marcada mais ainda pela expectativa rubro-negra para o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, pela primeira partida decisiva da Copa do Brasil. Cada jogo é importante nessa reta final do ano, para continuar a evoluir, a crescer, a pegar as ideias do Filipinho. Fizemos um grande jogo, muitas coisas boas. A gente ainda tem que melhorar, mas esse é o caminho, continuar tentando. É importante vencer, jogando bem, mas claro que é um passo de cada vez. Antes da final da Copa do Brasil, a gente tem um jogo do Brasileiro que é muito importante para a gente, que a gente tem que pensar em fazer um bom jogo, vencer o jogo, que aí vai nos dando mais confiança para chegar mais confiante na final. No, la verdad es que un día especial para mí, marcar aquí con la camisa de Flamengo y más aquí en el Maracaná, delante de tanta gente, lo necesitaba. Creo que necesitaba un gol para empezar a afianzarme más en el equipo, coger más confianza conmigo mismo
y de ahí que los compañeros me brinden esa confianza que yo necesito para ir mejorando cada día. Muito feliz pelo jogo que a gente apresentou, pressionamos bem o Juventude, é um time que tem as suas armas na fase ofensiva deles. O time conseguiu pressionar bem, controlar bem o primeiro tempo, rompemos a pressão deles no começo do jogo, que eles vieram para pressionar, e a partir daí colocamos eles para jogar na área deles, né? Então isso aí, conseguimos um gol rápido e acabamos sofrendo um empate, mas o time em nenhum momento se deixou abalar por isso, continuou com a mesma forma de propor, de atacar, de ser vertical e tentar criar chances. Fomos para o intervalo com um empate e depois o time conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou. Quem não se deu bem na rodada de sábado foi o Fluminense. O time saiu perdendo para o Vitória e chegou a empatar com um gol de Martinelli, que contou um pouco com a sorte, já que a bola bateu no travessão e nas costas do goleiro do Vitória antes de entrar, mas nos acréscimos a equipe baiana acabou fazendo o gol da vitória. O gol ali do Alejandro, cobrando o pênalti. O gol saiu aos 46 minutos do segundo tempo. O Vitória, com isso, abriu um pouquinho de respiro em relação à zona de rebaixamento, subindo aí para 35 pontos, ainda um ponto atrás do Fluminense, que na próxima rodada encara o Grêmio no Maracanã. Os dois gols saíram no finalzinho, um do primeiro tempo e do segundo tempo, né? Mas principalmente eu queria trazer um ponto mais de atenção para esse segundo tempo, que o Fluminense estava bem no jogo, né? Conseguiu um empate, teve o Keno também que entrou super bem. Eu queria uma análise tua. É muito difícil jogar aqui contra o Vitória, a gente sabe, mas sobre o jogo, do que tu acha que não funcionou, do que tu acha que funcionou, enfim, ou que poderia ter funcionado mais para ou sair daqui com empate ou com uma vitória. Boa noite a todos. Acho que foi um jogo de tempos distintos. A gente fez um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade de jogar. E segundo tempo conseguimos reverter isso com a entrada do Keno. Mas acho que o jogo foi marcado por incidentes desde o início, né? Primeiro um pênalti que não foi, o pessoal estava com pressa para dar pênalti hoje, né? Já deu cedo. Aí o VAR chamou, retificou. Acho que a bola da falta do primeiro gol do Vitória, embora tenha sido depois legal, a falta ficou. A origem do lance é um lance de falta, na minha opinião, irregular. E acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrake de final de jogo, que você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas pelo jeito, em algumas situações, ainda não acabaram. Mas a gente também tem culpa. A bola estava no nosso ataque, nós tínhamos um lateral na ponta esquerda, na mão de Keno, fomos recuando a bola, recuando, e fomos parar no Fábio, que atravessou uma bola para Manuel, foi dominar a bola, escapou, né? Então, chamamos uma situação para dar moral para a decisão que ele tomou, tá? Mas o jogo, pelo resultado em si, não foi injusto. O jogo foi um jogo bem jogado. Vitória também teve qualidade para nos vencer, teve oportunidade para nos vencer, como venceu, né? Quando não se está no melhor momento no jogo, né? Tínhamos dado uma carta. Bom, antes de falarmos de Libertadores, né, que é o assunto do Botafogo aí essa semana, não dá para não falar de Brasileirão também, porque o Botafogo conseguiu ir para a semifinal da Libertadores com uma vantagem absurda sobre o time do Peñarol. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E ainda se mantendo na liderança do Brasileirão, abrindo novamente 3 pontos para o Palmeiras. O gol de Gregory sobre o RB Bragantino aos 40 minutos do segundo tempo garantiu a vitória fora de casa e uma tranquilidade para essa semana tão importante para a equipe alvinegra. Boa noite a todos.
Dizer-vos que de facto nós viemos cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos cá era vencer. Sabíamos as dificuldades que íamos ter, porque este Red Bull é uma equipa que tem boas individualidades, tem uma boa equipa, tem um ótimo treinador, mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato. E era para nós muito importante vencer aqui hoje, porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo. Portanto, fizemos um jogo muito competente, um jogo que me parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós próprios, e onde acabamos por, já muito perto do fim, de fazer o gol da vitória, mas que me parece uma vitória justíssima face àquilo que nós produzimos, àquilo que nós criamos, àquilo que nós trabalhamos dentro de campo, onde fomos uma equipa muito competente e, acima de tudo, me pareceu ser mais forte durante todos os 90 minutos. Vamos para os demais resultados da rodada, onde o Palmeiras empatou em 2-2 com o Fortaleza, resultado muito bom para o Botafogo, que abriu aí novamente 3 pontos para o time adversário, sendo que o Palmeiras, agora os dois com o mesmo número de jogos, o Palmeiras com 18 vitórias, o Botafogo com 19 e o Palmeiras com saldo de gol superior, ou seja, a briga ainda continua muito apertada entre os dois. E o Fortaleza se distanciou um pouquinho mais do Botafogo com o empate. Os outros jogos, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1. O Atlético Paranaense atropelou os reservas do Cruzeiro por 3-0 e Rafael Silva, recorde negativo, expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro, tem uma cotovelada no jogador adversário com 3 segundos de jogo, uma coisa assustadora. O Atlético Mineiro, com o time reserva, ou misto pelo menos, foi derrotado pelo Internacional por 3-1. O Criciúma empatou em 1-1 com o São Paulo, fechando a rodada do sábado. Na noite dessa segunda-feira, previstos os jogos Cuiabá e Corinthians, Vasco e Bahia. Vamos dar um giro agora de informações pelos clubes menores do Rio de Janeiro e também pelas cidades. Falando das divisões menores do futebol do Rio de Janeiro, a gente destaca a Série B2, disputada também pelo Magiense, onde a liderança agora é do Campo Grande, que nesse final de semana venceu o Barra Mansa fora de casa por 1-0 e lidera com 11 pontos ganhos. O Barra Mansa divide ali a zona de rebaixamento contra o Magiense e os dois se enfrentam na quinta-feira, dia 31. Vale lembrar que está sendo disputada também a Série B1, que é a terceira divisão. A gente vê aí a imagem de São Cristóvão e Belford Roxo, que empataram em 0-0. Mas além disso, tivemos o time do São Gonçalo vencendo o Serrano por 2-0 em Petrópolis e o Nova Cidade derrotando o Paduano em Xerém. Vale lembrar que a liderança é do Artisul, que mesmo com a derrota para o Friburguense nesse final de semana por 2-0. Mas a grande surpresa do final de semana veio da Copa Rio. O Maricá surpreendeu o Volta Redonda, o Voltaço ainda comemorando o título de campeão brasileiro da Série C e o acesso para a Série B do Brasileirão no ano que vem, mas jogando em casa, empatou em 1-1. O Pablo Tomás chegou a fazer de pênalti 1-0 para o Maricá e o Bruno Barra empatou para o Volta Redonda, mas na disputa de pênalti, o goleiro Dida, que no tempo normal havia sido o grande nome da partida, fazendo defesas incríveis, conseguiu ainda defender 2 cobranças do Voltaço. Sandro, capitão do Maricá, fez o gol que garantiu a vaga da equipe conhecida aí por ser o Lobisomem para enfrentar na final da Copa Rio o Olaria. No noticiário esportivo das cidades, o grande destaque foi a realização durante a semana passada até sábado da disputa do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, categoria sênior, na Casa de Portugal de Teresópolis, com a participação de equipes do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo.
e a equipe feminina de Teresópolis foi a grande campeã na categoria ao derrotar na final o time de Petrópolis por 2-1. A gente vê aí o segundo gol da vitória teresopolitana e depois vai ver aí o encerramento com a comemoração das atletas. Para lembrar que os jogos foram transmitidos pelo canal de YouTube da Casa de Portugal de Teresópolis e nós estaremos trazendo aí durante a programação ainda essa semana algumas informações dentro da nossa grade sobre a competição, além aqui do Esporte Mais. Tá aí, parabéns às meninas de Teresópolis pela conquista da categoria feminino. Já no masculino, o título ficou com o estado de São Paulo. O Clube Internacional de Regatas, com um gol único, um jogo muito disputado, venceu o Clube Português do Recife por 1-0 e garantiu o título da competição. Como falamos durante a semana, na nossa grade de programação, você confere mais informações aí no especial sobre o Campeonato Brasileiro de Hóquei disputado em Teresópolis. Destacar no esporte das cidades a participação de Rio das Ostras na 12ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas. Com 8 nadadores, o município conquistou o título de campeão nas provas de 5 e 2,5 km e também vice-campeão na prova de 1,5 km. 3 integrantes do programa municipal Bolsa Atleta brilharam, os nadadores Arthur Ferreira, Lucas Valentim e Ernesto Martins. O evento foi realizado no final de semana dos dias 19 e 20 em Vitória, no Espírito Santo, pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Os resultados completos estão disponíveis no portal da CBDA. A próxima etapa será já nos dias 1 e 2 de novembro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E o final de semana teve amistoso de futsal feminino no ginásio do Bananal, em Guapimirim. Na categoria sub-12, a equipe Guapimirim Páqua venceu Lá Vem Elas pelo placar de 4-2. Já na categoria sub-15, nova vitória do Páqua, dessa vez por 11-2 sobre o Lá Vem Elas. Mandar um grande abraço para o técnico Juliano Moreira e para as meninas aí que brilharam nesses amistosos. Bom, voltando a falar de Libertadores, lembrando então que nessa terça-feira, no Monumental de Núñez, mesmo local onde será disputada a grande decisão da Libertadores, estarão se enfrentando River Plate e Atlético Mineiro. Lógico que a equipe argentina esperava um quadro diferente, né? Chegar em sua casa com a chance de levar aí a vaga para a grande decisão diante do seu torcedor e sonhar com a glória eterna novamente. O River Plate que tem batido na trave recentemente. Bom, mas tudo leva a crer que a missão do River é de muito difícil para quase impossível pelo futebol que vem jogando, inclusive no Campeonato Argentino e na própria Libertadores, principalmente depois de levar 3-0 no jogo de ida na Arena MRV. Nós estaremos atualizando o resultado desse jogo no Jornal Regional de quarta-feira. E o Botafogo jogou pelo Brasileiro, ao contrário do time do River Plate, o Botafogo vive um momento muito bom. Assim como o próprio Atlético, né, que está aí na final da Copa do Brasil, muito perto da final da Libertadores, também o Fogão vivendo um momento muito positivo, brigando pelos 2 principais títulos da temporada, liderando o Campeonato Brasileiro e com a vaga aí ainda mais tranquila, podemos dizer, do que a do Atlético, porque abriu uma vantagem maior de 5-0 sobre o Peñarol para o jogo de volta no Uruguai e, além disso, uma equipe tecnicamente inferior à do River Plate, né, que é a do Peñarol. Então, a chance do Atlético é muito grande, a do Botafogo é imensa. Mas o técnico Arthur Jorge, na sua coletiva, que nós mostramos um trecho anteriormente, também foi questionado aí sobre a questão do jogo da volta no Uruguai em sua coletiva, e a gente acompanha esse trecho da entrevista. Arthur aqui, boa noite. Falando mais um pouquinho desse jogo, que vocês têm uma vantagem já bastante positiva na Libertadores, a gente fala muito sobre calendário apertado aqui no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, né?
E logo depois dessa decisão, pode confirmar a presença de vocês na final da competição continental, você já tem um clássico. O clássico costuma exigir bastante em termos de intensidade mesmo, entrega física desses jogadores. Vou voltar na pergunta do colega. Tu imaginas nessa ideia de potencializar todo o grupo para que todos se sintam importantes e protagonistas em Libertadores e Campeonato Brasileiro, deixar alguns atletas no Rio de Janeiro e não levar para o Uruguai, já pensando na sequência do Brasileirão e nessa boa vantagem que vocês têm? Não. Vão todos aqueles que eu entender que façam falta para o jogo. Não tenho intenção de olhar para o jogo de uma forma, não posso estar a fazer algo contrário àquilo que digo. Vamos para disputar o jogo, para ganhar o jogo. Obviamente que nós sabemos da vantagem que temos, sabemos também daquilo que é a necessidade que a equipe possa ter em termos daquilo que são as opções, e essas opções vão muito em cima daquilo que é estes dias que nós vamos ter de intervalo para pensarmos no Uruguai, e que vamos tentar perceber qual é o estado físico dos atletas, qual é a fadiga que têm. Há jogadores que fizeram 3 jogos consecutivos. Há uma série de fatores que nós temos que avaliar, e eu hoje não posso de forma alguma dizer quem vai ou quem não vai jogar. Vou-lhes dizer é que vamos com todas as armas que nós tivemos à disposição para podermos vencer também o jogo no Uruguai. Para encerrar, Arthur, desculpa insistir nessa pergunta de poupar, não vou usar a palavra poupar. A gente sabe que o Botafogo tem 5 jogadores pendurados para esse jogo da Libertadores, e são 5 jogadores super importantes para você. Você não cogita discutir essa ideia de não utilizá-los pela questão do cartão amarelo, para eles ficarem de fora, eventualmente, de uma final? Eu vou pensar um bocadinho disso a partir do dia de hoje. A minha principal ideia era pedir uma sugestão à Conmebol que pudesse atualizar aquilo que é os seus regulamentos para que isto não pudesse acontecer. Não acontece na Europa também. E não faz sentido nenhum estarmos a ter os jogadores pendurados, como vocês dizem, e depois não os ter na final. Isto para dizer o quê? As finais, para bem do futebol sul-americano, querem-se os melhores jogadores lá dentro de campo. Quer-se aquilo que possa, ou seja, o cartão não pode ser condicionante dos treinadores escolherem os jogadores. Deveria haver esta possibilidade de ter os treinadores a possibilidade de ter todos os seus jogadores à disposição, e aí sim iriam jogar os melhores, porque treinador entendia que eram os melhores para jogar. Portanto, esta é a primeira recomendação que eu faço e a ideia que eu tenho em relação a isso, mas como não faço parte da discussão de regulamentos, e esta é nesta altura aquilo que é a minha realidade, vou pensar nisso a partir de hoje para perceber de que forma é que vamos ver em relação a esses 5 atletas que temos pendurados para esse jogo. Até porque é importante, e volto a dizer, é importante nós chegarmos à final, e nós temos que passar esta meia final. Portanto, não me interessa estar a não ter jogadores e depois não chegar. Nós temos que chegar à final, e para mim é importante isso, um Botafogo na final da Libertadores. Bom, e agora nós vamos chegando ao final desta edição, agradecendo a sua audiência. Nós estamos iniciando mais uma semana e a gente lembra que os resultados desses jogos nós estaremos atualizando durante a semana também no Plantão de Notícias e no Jornal Regional. E a gente volta com Esporte Mais já no final de semana. Obrigado a você pela companhia, obrigado à nossa equipe técnica e até o próximo. E no mês do Outubro Rosa, a Pele Morena, localizada em Rio das Ostras, reuniu mulheres clientes da loja para deixar uma mensagem, o autocuidado. Além de um coquetel oferecido para elas, a informação sobre a conscientização foi levada. Hoje nós preparamos um coquetel com todo carinho para as nossas clientes, com o nosso tradicional brinde com espumante, né? E assim, uma coleção linda, né, voltada para o Outubro Rosa, com várias peças no tom, né, com promoções, com descontos. É só vir. O objetivo desse evento, né, que é sempre estar conscientizando homens, mulheres, né, que a gente fala que o câncer, a gente fala tanto do câncer de mama para a mulher, mas o homem também pode ter câncer de mama. Então, assim, conscientizar as pessoas que o mais importante é a prevenção e o mais importante também é o diagnóstico precoce, que isso salva vidas, isso cura. Então, assim, se cuidem, se toquem, né, procurem o médico regularmente, né? Lembrando que a gente fala sempre do Outubro Rosa, mas para quem já teve aí um diagnóstico, né, tem que também ter aquele carinho, né, que vem aí o novembro, dezembro, os meses que vem à frente. Então é importante também que a gente tenha em mente que outubro é só o início. Loja da Luciana, a Pele Morena é tudo de bom, gente. Venham, vocês não vão se arrepender. Excelentes vestidos,
tudo quanto é tipo de roupa. Vocês vão gostar muito. Você já é cliente aqui há quanto tempo? 1 ano que eu tenho pele morena no meu armário. Muito legal, a loja é linda, maravilhosa. As meninas são super simpáticas e juntar a gente nesse dia, nesse mês tão maravilhoso de conscientização, foi perfeito. A luta de parabéns, a loja é linda. Venham na loja, conheçam a Pele Morena, uma loja linda que fica na Galeria Atlântica, número 369, loja 12.